Olá, meus irmãos, desejo a todos nós um dia abençoado por Deus, que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre nós, trazendo a paz, conforto, o amor, que possamos sempre estar em comunhão com a palavra e uns com os outros. Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Nós estamos no 21º dia e hoje do estudo do livro Uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos estar dando continuidade com o tema Vivendo em Unidade. Nós entendemos que nós fomos criados para viver em comunhão, né? Nós fomos criados para termos comunhão, compromisso. Nós entendemos que nós precisamos lutar para restaurar relacionamentos, que nós devemos sempre nos posicionar a buscar uma boa relação com o outro, com aquela pessoa que está próxima de nós ou aquele que nós em algum momento rompemos o laço com elas e demos as estratégias nos capítulos anteriores, no 20 e no 21, no 19 e no 20. E no 21 agora nós vamos entender como é viver dentro de uma congregação. O que é viver dentro de uma igreja? E muito interessante porque mais uma vez a palavra de Deus nos confronta. E como nós já temos a noção, se não está confrontando, não está falando comigo. Então nós temos que entender que devemos aprender a congregar. Nós como cristãos temos uma responsabilidade de entender e congregar um com os outros. Nós precisamos aprender a lidar um com os outros, sabendo que somos pessoas e que somos pecadores. Nós temos vamos pegar a palavra de Deus em Romanos, capítulo 14, no versículo 10, que já nos traz a seguinte informação. Mas tu, porém, julgas teu irmão, ou tu também, porque te desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Se nós entramos ou sempre quando começamos a congregar numa igreja, aquele ambiente é maravilhoso. Porque se não fosse, você não voltaria 2, 3, 4, 5 vezes. Então você adora aquele ambiente porque a palavra de Deus fala com você, ela conforta o seu coração. Primeiro você está indo atrás da palavra de Deus. Naturalmente, isso vai alimentando a sua alma. Só que a sua carne começa a julgar. Você, com o relacionamento, com o contato com pessoas, muitas pessoas vão à igreja e preferem não ter contato com outras pessoas, apenas ouvir a palavra e ir embora para casa. É uma parte do aprendizado e da comunhão com o grupo da igreja. Só que a outra parte, que é se relacionar, é muito importante também, porque é quando eu me relaciono, é que eu aprendo e é quando eu também ensino. Porque se eu não tenho relacionamento, eu não tenho a oportunidade de aprender a viver como um ser humano e não tenho a oportunidade de ensinar a outra parte também a viver como um ser humano. E não é como tradicionalmente numa escola, onde você está ali na frente da lousa e você passa a matéria e a outra pessoa aprende. Não. É um relacionamento muito mais de gestos e posturas do que do falar. O cristão, ele tem uma responsabilidade com a sua postura e com os seus gestos muito grande. Porque muitas vezes que nós falamos, sai da boca não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós queremos fazer. E essa responsabilidade, essa reflexão nós temos que ter. Que não é aquele ditado popular que diz faz o que eu digo e não o que eu faço. Com Cristo é o contrário. Sendo cristãos, nós temos que sempre lutar para primeiro agir, depois falar. Isso independente se o outro faz. Aí não entra o meu julgamento. A palavra de Deus que acabamos de ler aqui nos demonstra isso. Nós não devemos julgar. Nós não devemos ter o julgamento em relação ao outro. Por quê? Porque eu também serei julgado. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Rogo-vos, irmãos, porém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. É o princípio para uma boa comunhão. Não devemos julgar pessoas, não devemos olhar para pessoas. O foco nunca será pessoas, o foco sempre será Cristo, o foco sempre será a palavra de Deus.
A palavra de Deus é que vai tomar a decisão em todos os momentos. A palavra de Deus é que vai orientar e encaminhar em todos os momentos o que devemos ou não fazer. Deveria ter uma placa na entrada de todas as igrejas, e muito interessante porque, com o seguinte dizer: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Na igreja não é lugar de pessoa perfeita. A palavra que corrige, a palavra que muda, a palavra que restaura, é uma palavra para pessoas imperfeitas. Porque quem se acha perfeito não cabe dentro de um corpo de uma igreja. Quem acha que não pode ser atacado ou que seus princípios e suas ações são absolutas, não cabe dentro de um corpo de uma igreja. O primeiro preceito para ser elegível para participar de um corpo de uma igreja, da Igreja de Cristo, é a humildade. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, que eu desapareça. Aonde Cristo aparece, eu diminuo. Onde ele está, onde ele cresce, ele tem domínio sobre as ações da nossa vida e do corpo daquela igreja. Nós, nesse ambiente, temos que trazer a mesma visão de um casamento. Hoje os casamentos estão sendo distorcidos e o casal casa hoje e descasa daqui a 2 meses, 1 semana. Tem casos nesse sentido. Porque está muito simples, juridicamente, você realizar um divórcio. Só que o manter o casamento é o mais difícil e é onde se gera amor. O início do relacionamento é paixão. E quando você também vai no corpo de uma igreja, está congregando numa igreja, por mais que você tenha gostado, você está apaixonado pela palavra de Deus. É o primeiro amor, é aquele amor que você está envolvido por ele. No entanto, o amor fiel, o amor que vai te trazer um relacionamento profundo, o amor que vai trazer para você uma profundidade em relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é o amor constante. É quando você tiver uma constância, você buscar a sua rotina, passar por cima do defeito dos outros, aprender que você também tem os seus defeitos e que você precisa se posicionar de uma forma diferente para que haja abertura desse relacionamento. Você pode viver durante uma fase não gostando do que você está vendo, mas a sua postura pode influenciar o meio. A sua postura pode mudar todo um ambiente. Calado. Quantas vezes eu já vi irmãos calados, quietos, sem falar nada, e que a postura dele num determinado momento foi o foco. O holofote estava ligado para a postura daqueles irmãos, que nunca geraram conflito, que nunca buscaram dissensões, e eles foram o espelho a ser seguido porque eles estavam refletindo a imagem de Cristo dentro daquele corpo. E aí aquele corpo foi o exemplo. E quantas vezes eu já vi, e vou trazer até um testemunho não muito legal, mas em determinado momento, quando eu congregava numa igreja em uma determinada outra cidade que eu e minha família morávamos, tinha um irmão que ele não jogava bola, mas ia no grupo de irmãos para jogar bola só para falar mal do pastor, só para trazer dissensão. Ele sentava no cantinho, jogava seus 5 minutos de futebol, guardava de novo seu material e começava. Alguns davam corda, outros saíam de perto, e aquele grupo, o grupo dele ia crescendo. Aquele grupo dele ia crescendo. E, infelizmente, a igreja precisou de agir, porque isso foi gerando um constrangimento. Por mais que as pessoas fossem fugindo dessa pessoa, ele foi contaminando a mente de outras pessoas que talvez não estavam tão fortes na fé ou não tinham esse perfil para participar em grupo, sendo humildes e não julgando. E aí veio a necessidade da igreja agir como a orientação de Jesus. Em Mateus 18, no capítulo 18, no versículo 15 a 17, Jesus vai orientar como nós devemos agir quando tem alguém que gera dissensão dentro da igreja, dissensão dentro do corpo da igreja. Primeiro ponto, chame e converse individualmente. Segundo ponto, se a pessoa não se corrigir, chame e converse com um terceiro, com outro irmão, para ouvir e ser testemunha do que está sendo dito. Terceiro ponto, se ainda conseguir continuar no erro, continuar praticando ou gerando essa dissensão, corrija ele no corpo da igreja. Se essa pessoa continuar no corpo da igreja e ainda continuar com essa dissensão, ele deve ser afastado desse corpo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos dar a oportunidade, mas não estarmos coniventes com o pecado e com o erro. Nós devemos, sim, sempre dar a oportunidade, mas a conivência com o erro e com o pecado é um livre-arbítrio da pessoa. É ela que tem aquele
sentimento de querer continuar ou não. Lugar de igreja não é lugar de gente boba e tola. Igreja é lugar de pessoas guiadas pela palavra de Deus e orientadas pelo que a palavra de Deus diz e pela presença do Espírito Santo na vida delas. Isso não quer dizer ser bobo. São pessoas muito espertas, na verdade, porque param para escutar. E geralmente quem escuta é mais esperto, porque toma decisão em cima do que o outro disse, não em cima da afobação e da euforia. Então nós devemos ter muito cuidado para congregar numa igreja e sermos parte desse corpo. Saber que seremos cuidados, nossas feridas serão limpas, nossos machucados serão tratados, nossa alma será alimentada. Tudo isso vai acontecer. Mas nós, quando estivermos fortes e em vigor, temos que tomar muito cuidado para não cuspir no prato que comemos, que é o que o ditado popular diz. É um zelo que nós temos que ter com esse corpo para não gerar dissensão dentro desse ambiente, para não gerar dispersão de pessoas por conta de uma fofoca ou outra. Então nós devemos fugir de fofocas, fugir de ações. E quão gostoso é participar de uma congregação, meus irmãos. Quão bom é você saber que lida com pessoas que têm falhas, mas que buscam um relacionamento profundo com Deus. E que você, pelo seu exemplo, em relação direta com o Espírito Santo de Deus, pode contagiar esse ambiente e trazer uma reflexão profunda para esse meio. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Mais um confronto da palavra. Não sei se você está passando isso na igreja que você está congregando, ou já passou, se não ainda vai passar, porque não existe... quando dois seres humanos lidam carne com carne, existe um confronto. E só o Espírito Santo pode vir e trazer a união nesse grupo e nesse ambiente. Então que o Espírito Santo esteja sobre todos nós. É essa oração que eu quero pedir, para que Ele nos traga sabedoria e discernimento, que possamos ser honrados dentro do ambiente que nós estamos, nunca levando dissensão ou discussão, limitando a nossa boca com comentários desnecessários que não vão trazer crescimento para o corpo e sim destruição. Amém? Então vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, como é gostoso saber, Pai, que o Senhor zela e cuida do seu corpo, o corpo da sua igreja. Nós, Pai, que fazemos ou queremos fazer parte do corpo de uma igreja, precisamos ser a todo momento, Pai, orientados, direcionados, guiados, trabalhados, tratados, ó Pai, por Ti, porque é somente na base da sua criação que nós conseguiremos, ó Pai, ser humildes o bastante a saber que existem homens dirigindo, coordenando, levando a sua palavra, convivendo, fazendo escolhas e que muitas vezes, Senhor, serão escolhas erradas. Sabemos disso, Pai, mas que nós, que buscamos o entendimento da sua palavra, possamos ter o discernimento, Pai, e a força do seu Espírito, o vigor do seu Espírito, para não julgarmos, para agirmos, ó Pai, em silêncio, em mansidão, em oração, em jejum, ofertando, ó Pai, a vida dessas pessoas a Ti, para que haja mudança, correção e que nós naquele lugar possamos ser luz, ó Pai, e não nos unir a possíveis trevas, que nós tenhamos o entendimento que esteja acontecendo. E que se nós formos trevas, Pai, que o Senhor possa trazer a luz até nós também, para que possamos ter a mente aberta e saber que não somos dono da razão em tudo, mas que é o Senhor quem nos muda, nos molda e nos comanda de acordo com a sua vontade. Tenha liberdade em nós, Pai. Faça agir e dar a sequência da sua vontade sobre as nossas vidas e que possamos ser produtivos no seu reino, não trabalhando somente para o Senhor, mas com o Senhor, que é muito melhor, é muito mais produtivo e muito mais prazeroso, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos para a honra, glória e graça do seu santo nome. Amém, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Ti, Pai. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Agradecemos a Deus por esse momento e que possamos ser adultos e maduros o suficiente na fé para congregarmos em unidade nesse corpo e fazer que cada membro desse corpo possa ter a sua produção e saber o momento de agirmos e o momento de calarmos, porque assim é que nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. Amém? Glória a Deus. Vamos dando continuidade nessa vida com propósitos, que é onde Deus coloca a sua graça sobre nós, nos propositando a viver sobre a face da terra, e é mais um propósito maravilhoso, viver e congregar entre irmãos, sabendo desempenhar essa atividade.
Amém? Glória a Deus pela sua vida. Nos encontramos então no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Um grande abraço para você e até lá.